Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, mais uma vez meditando na poderosa palavra do Senhor, né, onde estamos falando de andar contrário à palavra de Deus, Salmo 107, estamos falando também de 2 Timóteo 2,20, que numa grande casa não há vaso somente de ouro, mas de prata, de barro e de madeira. Eu gosto de usar personagens para nós ilustrar, né? Um que é pouco falado, que tem um grande caráter, que para mim foi um grande vaso de ouro, mas muito poucos falam dele, né? Que está em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 7, que é Urias, né? Urias é o marido de Betseba, né? Que foi traído por Davi e morto na batalha por uma artimanha do rei, né? No versículo 7, 2 Samuel 11, 7 diz assim: vindo Urias a ele perguntou este, como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. No 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa e comer e beber para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Amém? Repare que grande qualidade tinha Urias de ser um vaso de ouro. Urias era um vaso de ouro, apesar de muito pouco ser falado, né? Porque aqui ecoa em nosso coração a voz da carne e a voz do Espírito, né? Repare que ele disse no 8, depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente do rei. Se lembra que nós lemos uns vídeos atrás em Judas, lá pertinho de Apocalipse? Judas tem só um capítulo. No verso 16, diz que os pastores lá são bajuladores, né? Repare que Davi bajulou a Urias, né? Lava teus pés, vá para casa, e deu um presente da mesa do rei. Né? Quando a bajulação é demais numa pregação, já é para tomar cuidado, né? E somente o vaso de ouro vai detectar isso, né? Porque o vaso de prata ou de barro, o que ele entenderia? Não, vou para casa. O rei mandou, né? O rei é o rei. Eu vou. Não, meu pastor disse que pode, eu vou fazer. Mas se tu entende que não, o Espírito de Deus te constrange, não faça isso, né? Porque os pastores são bajulador. Quando há bajulação demais no altar, numa pregação, somente os vasos de ouro vão detectar. Tem coisa errada aí, né? Porque Davi queria encobrir o erro. Né? Lá em Judas 16, que os pastores são bajuladores, eles buscam os próprios interesses, eles querem cativar as pessoas para ter dízimo, para ter oferta na igreja. E não estão preocupados com a salvação. Né? Então Davi faz essa lisonja a Urias, e Urias não aceita, não. O que disse Urias no 11? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, o meu senhor, e seus servos estão no acampamento ao relento. Como poderia eu descer a minha casa, né? O que Urias foi aqui, né? Justo. O que disse Urias? Não é justo eles estar lá na guerra, acampado, ao relento, e eu vou para minha casa. Isso não é justo, né? De modo algum farei isso, disse, né? Então entra o salmo que nós lemos, se lembra que nós lemos Salmo 89, 14, que diz assim, ó: retidão e justiça são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão adiante do teu rosto. Ou seja, retidão e justiça são a base. Né? Ou seja, Urias não caiu na artimanha de Davi, que era o líder, que era o pastor hoje, né? Mas ele tentou, mais para baixo, vai dizer que ele embebedou Urias, né? Porque ele queria encobrir o pecado. A esposa de Urias estava grávida. Se ele fosse para casa deitar com ela, Davi encobriria o erro. A tua atitude de justiça, a tua atitude de retidão, a tua atitude de justiça, né? Dizendo assim, não, isso não é justo fazer isso. Isso é o que desmascara o inimigo. Na sequência você vai ver que Davi foi desmascarado pelo profeta Natã. Seja justo, seja um vaso de ouro, faça aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que alguém diga o contrário. Vai para casa, disse Davi, vai descansar. Não vem tudo uma jornada, isso não é justo, disse Urias. Repare que um qualquer, né, aos olhos dos homens, Urias era um qualquer, disse isso para o rei.
A verdade tem que ser pregada para pastor, para presbítero, missionário. Se há verdade, diga. A verdade é a verdade, acabou. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então isso não é justo. Então por isso, né, que Urias foi um vaso de ouro. E na sequência ele morre. Como assim, irmão? Ele morreu. Vale a pena morrer? Vale a pena morrer para deixar a verdade pairando. Nós vamos ver isso na sequência do texto. Só que isso muito não entende. Por isso tem que ser um vaso de ouro. Aí você vai entender as coisas profundas de Deus, amém? Deus abençoe o teu dia, os teus caminhos com a poderosa palavra de Cristo Jesus. Paz.